vocês têm um projeto, né? Moçambique. Em qual cidade específica? É Machava, é próximo de Maputo, né, da capital. 30 E é quilômetros. Arco-Íris. 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 E uma comunidade ali que cuida. Hoje são 70 crianças? Sim. 70 crianças, mas que vai muito além só do cuidado com elas, mas tocando toda a comunidade, né? Sim. Isso. E são quantos anos já em Moçambique? 28 anos, indo para 29 anos. Estamos lá. 29. Então vocês foram com 10 anos de idade. Eu tinha 33. Eu sempre lembro que a idade... De Cristo. De- 33 Só de anos. casado a gente já tem 40. Olha que benção. Glória a Deus. E eu queria saber, assim, como é que foi essa decisão, né? Porque vou contribuir com Moçambique, vou lá fazer uma viagem missionária, mas agora eu vou dedicar décadas da minha vida a essa nação. Como é que foi essa decisão? Então, a gente... Eu nasci num lar cristão, sabe? E sempre ativo na igreja, né? Mas aos 15 anos eu tive um encontro com o Espírito Santo, assim, que mexeu muito comigo e fervi por missões ali, com 15 anos. E sempre fui fazendo os trabalhos evangelísticos da minha maneira, a maneira da igreja que a gente pertencia. Em qual né? cidade fizeram? Em Belo Horizonte. Belo Horizonte. Belo Horizonte. Mas era tudo muito novo, né? E depois entrei para a faculdade, depois casei, e aí missões sempre queimando. E a gente então formou um grupo, e a gente fazia missões viajando pelas cidades de Minas. E por fim, assim, sempre trabalhando também. Mas todo o valor que a gente conseguia nos nossos negócios era para missões. No fim de semana a gente viajava. Trabalhava com o quê? Olha, já trabalhei em empresa multinacional, trabalhei depois com estamparia, joalheria, livraria evangélica, produção de vídeo e muitas coisas. Uau. E os negócios iam muito bem, ganhava muito dinheiro, mas de repente caía, sabe? Deus dando um puxão e eu não estava entendendo o recado. Entendi, né? entendi. Então, depois de um bom tempo, a gente começou a queimar pela África, sabe? Por Moçambique mesmo. E tinha uma missão em Belo Horizonte que estava programando para ir para Moçambique, começar lá um trabalho. Na época, Moçambique era o país mais pobre do mundo, né? Era mesmo? O país mais pobre do mundo. Tinha saído da guerra. E recém-saído da guerra, né? E com muita dificuldade, 800 mil crianças perdidas, deslocadas do país. Então, essa nossa organização que trabalhava com crianças de rua, em Belo Horizonte, também tinha uma visão para começar um trabalho lá. Então, eu larguei tudo e entramos para essa organização. Fomos ficar ali e moramos numa casa com meninos de rua. Largamos o que a gente estava fazendo e nós dois... Mas isso em Belo Horizonte? Em Belo Horizonte. Tá. E nos preparando para Moçambique, né? E depois, então, de um tempo fazendo ali na casa, fomos conhecer Moçambique, né? Junto com a liderança da missão e outros, fomos ver onde seria instalado a nossa base, né? E então viajamos para alguns países também, pela África do Sul, Malawi, Zimbábue, para ver onde seria a base dessa missão. E Moçambique queimou no meu coração logo que cheguei, foi uma coisa impressionante. Eu liguei para ela de lá e falei, prepara aí que é aqui mesmo. Ao pisar na terra. Foi. E depois nós conhecemos vários projetos que estavam começando, né? Mas assim que a gente voltou, a nossa missão teve que abortar o projeto de Moçambique, sabe? Não ia mais, né? Mas nosso coração ficou lá. Então, dos projetos que a gente conheceu, estava começando o projeto da Heidi Baker. Né? Então, a gente entrou em contato, a gente teve um bom relacionamento com ela lá, e ela falou, venha pra cá, e fomos. E fomos com uma então, equipe a Heidi já estava lá. Já estava há um ano e pouco. Bem recente. Recente. Ela tinha uma filha, né? Tem uma filha, Cristalina, que estudou com a minha filha. Então foi assim, um começo bem... Foi bem
bem junto, assim. Que legal. Depois a missão se expandiu, foi Sim. ao mundo todo, né? E a gente ficou com a liderança dessa base, que era a segunda base onde ela estava se estabelecendo, e ia para uma terceira. Aí ela nos convidou para dirigir essa base, jogou na gente esse desafio, né? Então nós oramos e aí sentimos a confirmação que era ali que Deus queria nos usar. Deus nos levou para aquele lugar, né? Assim, de forma sobrenatural mesmo. Tivemos várias palavras, várias confirmações. E chegando lá, a estrutura era muito precária, né, para tudo. Então, assim, as crianças ficavam em tendas. Nós vivemos na base lá durante 8 anos sem energia elétrica, sabe? É mesmo. E com 2 filhas pequenas. 8 anos. 8 anos. Quando nós fomos para lá, nós tínhamos uma filha de 9 anos e a outra de 5. E assim, todo o preparo para ir foi difícil, mas a gente não quer falar das coisas difíceis, a gente quer falar da superação, né? Sim, sim. No fim deu tudo certo, as pessoas imaginavam que a gente não ia ter como as crianças estudarem. Deus providenciou uma escola de missionários, que é onde a minha filha estudou, né? Junto com a Cristalina, a filha da Heidi Baker. E aí Deus foi encaminhando tudo para as minhas filhas. Hoje elas estão casadas, cada uma com seu ministério. A Sara mora aqui em São Paulo, casou com o Bruno, que ele é músico também, serve com a gente lá. Eles também estão como missionários, voltaram depois de um tempo, com 3 bênçãos para nós. Eita! E a outra, muito bonita também, é a Miriam, nossa segunda filha. A Miriam também casou com um californiano, que foi lá nessas equipes que vão visitar. Apareceu um missionário aparece lá alguém com coração parecido e levou nossa filha para Califórnia. Aí ela tá nos Estados Unidos. Ela tá, e nós temos um netinho. Então temos 3 da Sara e 1 da Miriam. A gente cuidando de tantas crianças, na época eram 320 crianças que a gente cuidava. Quando chegamos, né? Então quando vocês assumiram, tinha 320 crianças. Uau! E então construiu-se uma outra base, né? Porque onde a gente estava não tinha condições, estrutura. Física, então a ideia era de ir para um lugar que tinha mais estrutura. Então ali dividiu-se depois as crianças, né? 160, 160. Ficaram na outra base. Mas fomos vendo muitos sinais, muita bênção do Senhor ali. A comunidade, né? A igreja começou a crescer também. Temos uma igreja bem ativa, bem relevante na nossa comunidade, né? E a igreja cresceu nesse tempo ali, dessa dificuldade que a gente estava. Nós tivemos uma cheia em Moçambique no ano 2000, que alagou o país todo e tal, e a nossa base toda alagada. Nós tivemos que tirar as crianças, né, ir para outra, mas nós ficamos lá com um grupo de jovens conosco, né? E nesse tempo a gente tinha que fazer até atendimento médico da população. Não sou médico, não sei nada, nem enfermeiro. E ninguém morreu lá. Aquele livro, né, que salvou. Onde não há médico, né? E era basicamente malária, né? Era muita malária, porque tinha água, então tinha muito mosquito. Mas depois... com isso a igreja, as pessoas aproximaram, e a igreja cresceu. Eles viram assim, olha, esse pessoal veio para nos ajudar mesmo, para ficar, né? Então criou uma relação muito boa nossa com a população, né? E no meio disso tem um milagre que quero contar aqui. A gente orou porque era muito difícil, era muita menina, malária, gente da comunidade, um carro só. Praticamente nós morávamos naquela estrada, era uma estrada com uma picada que o nosso carro fez. Então era um carro só para transportar e nós fizemos marcha, oramos em muito lugar. Desde 2000, nós não temos mais malária. É mesmo. Tivemos um comando. Na região ali. Todo tem, mas lá dentro não tem. Até, por exemplo, assim, os meninos vão sair de férias, às vezes, ou um trabalhador tira férias, fica um mês fora, pega malária lá. Porque quando vem pra cá já não tem mais. Havia dias que tinham mais de 100 crianças com malária. Meu Deus. Então, assim, a gente não tinha como ir para o hospital, né? Então, a solução foi clamar ao Senhor. O Gessé mesmo pegou algumas malárias. Já pegamos 4. Antes do ano 2000. Tem na conta aí umas 4 malárias. Mas depois nunca mais, né? A minha filha, foi os mesmos desafios, né? Lembrar da Miriam, assim, com 5 anos, chegando lá, quando ela teve que ficar hospitalizada, porque a gente confundia a malária. Aliás, é difícil, né? E também a estrutura médica, o lugar em si, não era assim tão propício. E nisso a gente ficou meio perdido, se era uma virose e tal.
a própria médica, né? Aí, por fim, ela descobriu que a malária já estava avançada. Aí tivemos que internar ela. Então, foi um momento que eu falei assim, Deus, você me trouxe na África e o Senhor vai cuidar da minha filha. E a gente viu ali um milagre de Deus, assim, Deus cuidando nos mínimos detalhes. Onde a gente não podia, Deus operava. Assim, era muito incrível ver o mover de Deus durante todo... Porque eu considero milagre todos os dias, né? Sim. Até falo, meu marido, eu vou contar um milagre. Hoje é um milagre saber que tem... Vou ter que ter provisão para 100 crianças, juntando com os trabalhadores, alimentar de manhã, de tarde, de noite. E saber que está tudo na minha conta, na responsabilidade, mas está na conta de Deus. Ele é que está cuidando, Sim. né? Todo então dia a é um gente está milagre. vendo um milagre todo dia.